Irmãos, pastores, homens de Deus, eu quero dizer para você que isso daí é adaptável em qualquer igreja. Quem conhece a realidade da sua igreja é você. Tudo que a gente está passando aqui de visão, quem sabe da sua realidade é você. Uma vez eu falei para o Roberto, ele confessou o pecado dele na viagem. Eu falei assim: Roberto, você é muito metódico. Você segue as coisas igual. Eu lembro, MDA. Meu amigo, ele abraçava o Weiber, beijava o Weiber, era o Weiber, não sei o quê. Eu falei: meu filho, se adapta com as coisas conforme a realidade da sua igreja. Você é pastor, mas seja ousado. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho uma igreja em células, uma igreja em crescimento em células, mas eu não perdi o DNA da corrente. Não é domingo da corrente, agora dentro do projeto de vida. Amém? Então a gente faz como? Esse mês, a prévia do projeto de vida é tão importante quanto a semana do projeto de vida. Por quê? Porque na prévia do projeto de vida é no momento que você começa a ativar, mover a fé do povo. O povo começa a ser o quê? Ativado na fé nessa corrente de Jeová Jireh. Eu, por exemplo, vou começar aqui dia 5 agora, domingo agora, eu começo a corrente de Jeová Jireh, lá na minha igreja. Mas tem pastores do meu campo que já começaram domingo. Nesse período agora, o que eles vão fazer? Nós vamos passar, a partir de domingo agora, até o dia 10, que é o último dia do projeto de vida, oração à meia-noite. Pastor Jerônimo faz 5 horas da manhã, outro pastor faz 3 horas da manhã, mas eu sei, o Roberto faz 3 horas da manhã, mas eu sei que se eu fizer 3 horas da manhã, não vai dar muita gente. Mercúrio fez online, 11 da noite, pelo Instagram. Eu vou fazer meia-noite pelo Instagram e pelo Facebook da minha igreja. A gente vai começar a colocar o povo em jejum e oração. A gente prepara as pessoas para a atmosfera do milagre. Quem está entendendo aí, diga amém? Para elas começarem a sonhar, para elas começarem a projetar, a colocar diante de Deus. E aí, como a igreja, nós temos o nosso DNA quadrangular, cura, milagre. Ontem você já foi treinado para a primeira coisa que nós fazemos. Primeira coisa que a gente faz, começa a corrente de Jeová Jireh, é orar por cura, por libertação, cura espiritual, cura emocional, síndrome do pânico, depressão. Começa a orar ansiedade, começa a orar pelas pessoas, pedindo para Deus libertar, para Deus, e começa a ministrar. Pastor, a unção está sobre a sua vida, amém? A unção está sobre a sua vida. Ontem vocês foram treinados aqui, vocês viram o que aconteceu. Não é pecado repetir, faça igual, vai lá. Isso daí, irmãos, é um treinamento. A unção que você admira é a unção que você recebe. Quando você começa a fazer aquilo que você queria fazer, o Espírito Santo te usa. Então Deus vai te usar para curar, para libertar as pessoas. Se caiu endemoniado, pastor, é pecado entrevistar demônio. Mas se o demônio estiver ali, ele está sob a sua autoridade. Uma vez uma jovem lá da igreja caiu endemoniada. Falei: agora eu vou aproveitar o momento, fazer uma conversa. Claro que o diabo é mentiroso, mas o povo, eles conseguem enxergar o mundo espiritual na terra. Eu peguei o demônio e falei: me dá uma nota de um dizimista. Quem não é dizimista aqui, me dá uma nota aí de R$2. Aí chegou um dizimista, uma pessoa que não era dizimista, a nota de R$2. Chegou perto do demônio, o demônio acabou com a nota. Aí eu falei: agora, quem é dizimista? Aí era meu tesoureiro na época, estava do meu lado, pastor Jairo. Aí ele foi e tirou uma nota de 5, Aí eu encostava a nota no demônio. Ele não conseguia encostar na nota. Por quê? Porque ali era uma nota protegida de um dizimista. Aí depois ele falou: se eu soubesse, eu tirava mais de 50. Aí tu ficou com medo, Então, ou seja, o povo enxerga na terra aquilo que acontece no mundo espiritual. Porque dízimo é o quê? Proteção. Diga comigo: dízimo é proteção. Oferta é semente. Quem está entendendo aí, diga amém? E ensinar o povo que eles vão dizimar o ano inteiro para proteger aquela semente que foi lançada no projeto de vida. É forte, né? É isso aí. Então tá.
quebra de maldição nas mãos. É essa aqui, ó. Miqueias 5:12. A Bíblia diz o quê? Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos. Por quê, pastor? Tem gente que toca nas coisas e não dá certo. Tudo que ela toca quebra, não dá certo na vida dela. Então você vai orar por quebra. E algo muito interessante que a gente faz, quando faz essa ministração, você manda o povo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a vida mostra no poder da palavra e a autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está sobre o pastor. Amém? O pastor Guaraci disse ontem, que eu achei muito interessante. O crente mais vagabundo que tem expulso o demônio, não é verdade? Imagine um pastor que está em cima do altar, orando, jejuando, buscando a Deus, pagando um preço pela sua igreja. Ele tem autoridade para isso. O que falta muitas vezes é a ousadia. Então o que acontece? Naquele exato momento você pega e manda as pessoas segurarem as mãos e fazer uma oração forte. Tudo aquilo ali que amarra a vida financeira dela. E você, pastor, quando estiver aqui, você vai determinar: demônio, você que está amarrando a vida financeira dessa pessoa, está amaldiçoando essa vida dessa pessoa agora, seja amarrado nas mãos dela agora, em nome de Jesus. E aquela pessoa, aí você vai dizer para o povo, aquele que tenta abrir, aquele que não conseguir, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aí você vai orar: demônio, em nome de Jesus, sai das mãos, seja quebrada toda maldição hereditária, maldição de família, pronto. A pessoa está livre, o demônio vai embora. Amém? Essa é a segunda oração. Terceira, o milagre de Deuteronômio 28, 23, que é dos céus de bronze. Pode passar, que eu mandei tudo para o Mercúrio ontem. Do céu de bronze. Deuteronômio 28, 23. Que milagre é esse? Ele mandou o pastor Mercúrio ontem? Eu mandei um bocado de slide para ele, que é do céu de bronze. Só esse que ele mandou? Ah, Mercúrio. Mandei ontem à noite, mas tá bom. Chefe é forte. Céu de bronze. A quebra da maldição do céu de bronze. Nenhuma oração sobe, nenhuma bênção desce. A terra de ferro que planta não gera fruto. É impossível ter colheita plantado. E aí o que acontece? Você vai começar a quebrar. Isso. A quebra da maldição do céu de bronze. Você vai mandar a pessoa colocar a mão sobre a cabeça dela. Você vai determinar no nome de Jesus que tudo aquela oração dela parece que não tem efeito. Parece que você vai... Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nossa igreja, algumas igrejas já tem um público elitizado, já tem uma... Mas a igreja que está numa transição todo tempo tem um público novo. E esse projeto de vida, essa Corrente de Jeová, é uma grande oportunidade de trazer pessoas para a igreja, pessoas novas, né? Pessoas que tem gente que só vem para a igreja para poder fazer o projeto de vida. Não sei se já tem isso lá na sua igreja. Na minha tem. Tem gente que passou todo desviado. Quando chega a época do projeto de vida, ela não falta. Ela não perde. Então, ou seja, a gente tem que começar a libertar o povo. Quem vai libertar o povo é eu e você. É o pastor. É o pastor que tem que libertar o povo. Deuteronômio, isso, pode passar o outro aí. E o céu de ferro. Está lá em Deuteronômio 28, 23. Isso. Pronto. Você orou, mandou eles colocar a mão na cabeça, são livres, sai, pá. Aí depois você faz o quê? Você faz o batismo de Jeová Jireh. O que acontece com o batismo de Jeová Jireh? Morre. O batismo é para quê? Arrependimento dos pecados. Morre o velho homem e nasce o quê? Batismo de Jeová Jireh, a gente trabalha com... Tem aí o batismo de Jeová Jireh. O ramo frutífero, né? Isso. Batismo de Jeová Jireh é alguém que morre e alguém que ressuscita. Morre o homem cauda e ressuscita o homem cabeça. O que é o homem cauda? É aquele que não tem visão, aquele que não pensa em crescer, aquele que não acha que muitas vezes a vida dele não vai prosperar, que a vida dele nunca vai, que ele não tem sonho, que ele não vai conseguir chegar em outro lugar. Irmão, se você não sonhar, você não projetar, você não colocar diante de Deus, as coisas não vão acontecer na sua vida. Se você não sonhar e colocar Deus em nome de Jesus. Eu estava
esses dias, olhando meus projetos de vida, eu achei muito interessante, do jeito que eu pedi para Deus. Eu tinha até esquecido. O que é interessante no projeto de vida é isso, você pede, aí você guarda na gaveta, aí quando vai chegar perto, você vai ver, meu Deus, mas Deus respondeu tudo o que você pediu. Você pode até ter esquecido o momento, mas Deus o quê? Respondeu a sua fé. Eu pedi ano passado, ano retrasado, eu pedi para Deus, Deus, eu quero uma casa no condomínio, com 3 quartos, e eu quero com piscina. Só que eu tinha esquecido da sogra, era com 4 quartos. Eu esqueci da sogra. Aí eu estou olhando o projeto de vida, aí Deus me deu a casa no condomínio, com 3 quartos, com piscina. Aí minha mulher falou, viu, você esqueceu da sua sogra? E da sogra. Irmãos, Deus ele é muito específico quando você pede algo para Deus. Ah, Deus, eu preciso de Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Sim, senhora. A senhora que manda e eu obedeço. São ordens superiores. O que faz a diferença na nossa vida é o quê? É a unção, é a sua fé. Ou seja, ele mata a figueira estéril. Quando Jesus olhou aquela figueira estéril, ela chamou atenção. Por que ela chamou atenção? Porque a figueira tinha que produzir fruto. Deus fez você para produzir fruto, para você crescer, para a sua igreja crescer. Não é verdade? Conseguiu achar aí, pastor? O slide do batismo de Jeová Jireh? Morre o homem cauda, ressuscita o homem cabeça. Ou seja, está lá em Lucas 13:6, ressuscita o ramo frutífero, Gênesis 49:22. Ele mata o Abinadab e ressuscita o Obed-edom. Qual a diferença? A arca na casa de Abinadab, 20 anos, nada. E na casa de Obed-edom, com 3 meses, pegou fogo. Davi ficou doido, teve que pegar. Aí Davi se lembrou, né? 20 passos, sacrifício. 20 passos, sacrifício. Já despertou Davi de novo? Então, ou seja, irmãos, a Bíblia, uma coisa que eu achei muito interessante lá no Mar Abaixo, esse ano passado, ano retrasado, nós distribuímos 120 cestas básicas no Natal. Fizemos um Natal solidário. Nós fizemos no terminal e fizemos na Praça do Mar Abaixo 3. Entregamos 120 cestas básicas, entregamos 60 já com frango. Era para garantir a janta. Sabe que o dado que eu peguei? 90% das pessoas que receberam a cesta básica era crente. E era crente de outras igrejas. Aí eu falei assim, mas por quê? Né? Aí eu fui ver, a minha Bíblia é a mesma que a deles. A diferença é a fé que eu acredito na Bíblia. Se você crê nessa palavra, você crê que você vai ser como Obed-edom, Deus vai honrar a sua fé. E aí quando você pega e você ora para Deus morrer o homem cauda, e o povo precisa, isso aqui o Roberto falou, isso é verdade, o povo precisa de oração. Quando você ora para o povo para morrer o homem cauda e nascer o homem cabeça, morrer a figueira estéril e nascer o ramo frutífero, o povo é o quê? Nasce frutífero, o povo é abençoado. E aí você ministra o quê? O batismo de Jeová Jireh. Aí vem com as 7 unções. Primeira unção, Deuteronômio 28:12, a unção das mãos abençoadas. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, abrirá o céu para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você vai dizer que em 2024, tudo que você tocar vai ser abençoado, porque todo o trabalho da sua mão vai dar resultado. Você não vai trabalhar em vão. Aí o povo começa, segunda unção, necessidades supridas, Isaías 64, versículo de 1 a 4. Depois eu coloco, eu mandei isso aí tudinho para o pastor Mercúrio, depois eu mando lá no grupo de pastores, tá? Então, ou seja, Isaías 64, de 1 a 4, ou seja, Deus trabalha para mim, Deus abriu os céus e descerá no meio do teu povo para trabalhar para aquele nele confia. Ou seja, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Se você confiar em Deus, se você colocar tudo diante de Deus, Deus vai honrar sua fé. Então o povo já começa, recebe esta unção sobre a tua vida.
Quarta unção, a bênção sem medidas, Malaquias 3:10. Se o Senhor abrir a janela dos céus, derramar a bênção sem medidas sobre a sua vida, o povo tem que crer que as bênçãos virão sobre ele. Quinta unção, do derramamento do Espírito Santo, Lucas 3:21. E Jesus, ao sair das águas do batismo, orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E ali começa a ministrar. Sexta unção, provisão diária. Jesus garantiu a Natanael: daqui para frente verão o céu aberto todos os dias de sua vida e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, olha aí, rapaz, é forte o mistério. Ou seja, Jesus, ele prometeu a Natanael que a partir daquele momento o Senhor ia ali suprir, o Senhor ali ia trazer a provisão diária. Não era preciso ele ficar com a preocupação que Deus iria honrar a fé dele. Sétima unção, o sacrifício que gera milagres. Então Davi consagrou o altar, o sacrifício e Deus abriu o céu, manifestando sua presença, respondendo com fogo. 1 Crônicas 21, 26 e 27. Ou seja, nesse exato momento, Deus vai abençoar o seu sacrifício. Qual é o sacrifício, irmãos? Ele vai estar na igreja, no meu caso, todos os domingos. Por que eu faço o domingo? Porque o meu forte é o domingo, né? Como eu tenho vários cultos no dia, quem não pode vir de noite, vem de manhã. Quem não pode vir de noite, pode vir à tarde, né? E à noite até os jovens vão entrar na corrente de Jeová Jireh, até o culto das 20 horas. Os jovens vão, eu já peguei o pastor de jovens nosso lá, e eu estou treinando ele para adaptar a linguagem. Começa com ele, porque a unção que você prega é a unção que você tem. Eu já comecei ensinando ele, o meu pastor de jovens lá, que ele é uma das pessoas que tem maior exemplo de dízimo e oferta lá, no meio da juventude, é ele. Por quê? Ele é estudante, não tem trabalho fixo, mas ele criou uma loja online e que Deus está abençoando ele tanto que todo mês ele dá 10% de dízimo e 10% de oferta, porque ele aprendeu a lei da semeadura. E Deus, ele tem 22 anos, está casado, já tem a casa dele, já tem o negócio dele, né? As coisas estão fluindo na vida dele, de forma que está formando agora. Então, ou seja, você tem que ensinar o povo e o povo tem que ter unção para falar aquilo ali. Porque o jovem vai dizer assim: eu não tenho dinheiro, né? Lá na Avalanche é assim também, né? Lá no Friendship, agora vai comer uma pizza depois do culto, aparece na hora. Mas você tem que ensinar o povo ao seguinte: ele não tem, o jovem não tem, mas ele tem como conseguir. Quando o Gideão foi lá, a Bíblia diz o quê? Que o anjo apareceu a Gideão. Gideão falou assim: espera aí que eu vou fazer um guisado. Não foi? Pegou um guisado, sacrificou no anjo. Aí Deus falou assim, agora há pouco o Roberto falou aqui: eu quero o segundo boi. Por que ele quer o segundo boi? Ele não tinha. Gideão estava vendendo o almoço para comer na janta. Já estava ali escondido, com medo dos inimigos. Mas qual foi a diferença? Ele tinha boi, Gideão? Tinha? Ele pegou o boi de quem? Se você pegar um boi do seu pai, você não tem que pagar? Você fez uma dívida. Você deu o seu jeito. Não é verdade? Naquele exato momento, o que aconteceu? E ele pediu o segundo boi. Por que é o segundo boi? O mais forte. O primeiro é o mais velho, que é o para dar a direção, e o boi mais novo é o que tem mais força. E era o mais caro. Ou seja, Deus pediu que foi o mais caro e pediu que foi o melhor. E ele deu um jeito. O jovem não tem, mas ele pode vender um chopp e sacrificar no altar. Ele não tem, mas ele pode vender uma água no sinal e conseguir o dinheiro dele. Quando eles querem casar, não faz rifa, né? Eu quero ir para imersão, faz rifa. Quero não sei do que, faz rifa. Dá um jeito. Tem que ensinar o povo o quê? Que aquilo que ele semear, ele mesmo o quê? Ceifará. Ele vai colher aquilo que ele está plantando. Parece, irmãos, a gente olha assim, parece uma exploração. É verdade ou não é, irmãos?
É igual o Roberto deu aquele testemunho da casa. Parece uma exploração, mas não é. Aquilo ali é uma semente. E ali, meu irmão, Deus honra a vida das pessoas. Quando Deus abrir as portas, quando a juventude começar a passar nos concursos. Eu lembro quando eu comecei aqui no Agito Jovem, né, o Ortega lembra, que não tinha, o pessoal era devagar, mas a gente começou a profetizar, dizendo que eles iam passar nos melhores concursos, que Deus ia abrir as portas. Quando a gente for ver, jovem passando em concurso, jovem abrindo as portas, Deus já aconteceu vários milagres no meio da juventude. Por quê? Porque o pastor, se o pastor chegar com a mente e dizer assim, o povo não vai dar, o povo não vai fazer, não vai acontecer nada, porque isso já está na cabeça do pastor. Ah, o meu povo não presta. Ah, o meu povo é isso. O meu povo é ruim. Vai ser igual o pastor ruim, que não profetiza, não enxerga. É igual a história do vendedor de Havaiana, né? Chegou na Índia, um falou assim, olha, vocês falam muito na área de vendas. Vendedor de Havaiana. Chegou lá na Índia e falou assim, olha, me leva daqui porque eu não vou vender nada, porque ninguém usa chinelo aqui, andando descalço. Aí o que acontece? Outro chegou lá e falou assim, não, dobra o carregamento, porque já que ninguém usa, todo mundo vai comprar. É a forma que você enxerga o seu povo. É a forma que as pessoas veem. É Mateus 13:44, né? Já que você não pregou, eu prego sobre isso agora. Abre aí Mateus 13:44, por favor. Égua, não. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-me novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha naquele campo. Pastor, o que tem a ver isso comigo? Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem forte. Vou pegar essa jarra aqui. Esse aqui é meu campo. Esse aqui é meu campo. E esse aqui é o campo do vizinho. Eu, muito enxerido, pulei a cerca. E vim, olhei aqui o campo do vizinho. E quando eu estava no campo do vizinho, aqui com a Conce, eu achei um tesouro aqui com a Conce. Só que a Conce não sabe que tem esse tesouro no campo dela. Aí o que eu fiz? Que Jesus ensinou aqui? Ela não sabe que tem esse tesouro. Então o que eu fiz? Eu cheguei aqui com o Nelson, vendi todo o meu campo, vendi minhas galinhas do Edberto, vendi os cavalos do Mercúrio, vendi os porcos do Roberto, vendi tudo que eu tinha, peguei todo o dinheiro e saí alegre. Vou sacrificar. Chegou aqui, a Conce não sabia que tinha um tesouro aqui, né? Aí eu cheguei, Conce, eu quero comprar o seu campo. Safadinho. Toma aqui, Conce, me deu o seu campo. Alegre. Eu poderia ter feito um negócio desse, ter arriscado e perdido tudo. É verdade ou não é, irmão? Uma casa, um investidor, ele não faz isso. Vende tudo e compra. Não faz isso, não. Ou seja, ele pensa, porque todo negócio pode dar errado. Mas a diferença é que o reino de Deus é o seguinte: quando eu comprei esse terreno, e eu pegar essa pepita de ouro, quantos quilos dá aqui, irmão? Pastor de Deus, está quantos quilos um negócio desse aqui? Uns 10 quilos. Dá quanto 10 quilos em dinheiro real? 3 milhões. E eu paguei 50 mil no campo. Eita glória! Quem está entendendo a glória a Deus aí? É isso que você tem que ensinar ao seu povo, que o reino de Deus é assim. Ele tem que pegar e sacrificar no momento, o foco dele não tem que estar no valor que ele está entregando no altar. Porque o que ele está entregando talvez seja tudo que ele tinha. Se Jesus não se importasse com isso, ele não estava do lado ali da viúva. Todo mundo ali do lugar do sofilasse, olha, essa viúva deu a maior, porque os outros levavam muita coisa. E aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Ele viu o quê? O poder do sacrifício ali naquele lugar.
Então, se você ensina ao seu povo que você está sacrificando agora, você está investindo no reino de Deus, e você sabe que Deus não deve nada para ninguém, venha ao teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Seu povo vai ser abençoado, irmão. Seu povo vai receber 100 vezes mais. Seu povo vai receber o milagre da multiplicação e você vai ser testemunho. O povo, irmão, não fica orando para Deus mandar gente de fora para a sua igreja próximo. Ore para o povo prosperar que está sentado lá. Os maiores dizimistas estão lá. As pessoas que vão passar nos maiores concursos estão lá. Os maiores empresários estão lá. Lá na igreja tinha um irmão, é a célula mais antiga da igreja. Tem quase 5 anos. Esse irmão ganhava R$300 por semana de ajudante. Hoje é um dos maiores dizimistas da igreja. A casa dele era de madeira. Sabe o que Deus fez com ele hoje? Ele abriu a empresa dele, abriu o negócio, comprou carro. Não tinha carro, não tinha nada, ia a pé para a igreja. Agora tem 2 carros, tem moto, construiu a casa na frente, comprou o terreno do lado, está levantando o galpão da empresa. E ele falou: pastor, eu tenho orado para Deus me dar unção de mantenedor do reino de Deus. Eu quero manter a obra de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso que acontece na nossa vida? Porque alguém foi lá e encontrou o tesouro e semeou. Quantos creem que 2024 vai ser o ano dos céus abertos na sua vida, na sua igreja, na sua família? Mas isso aí, o sacrifício começa com você. 2019, Escola dos Hebreus aqui, Kleber? 2019. Eu já tinha passado, dado a minha oferta de sacrifício, tinha tudo. Aí o pastor pediu R$1.000, não foi? Eu tinha 900 e pouco, aí eu fui catando os boró, consegui R$1.000. Não tinha dinheiro nem para gasolina para voltar depois. Mas quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, eu falei assim: é para Deus mudar a realidade financeira da minha igreja. Meu pedido só foi esse: o meu sacrifício é para Deus mudar a realidade da minha igreja. Aí bacana, entrou 2020, pandemia. Foi o ano que a minha igreja mais arrecadou. No meio da pandemia. Foi o ano que a minha igreja mais cresceu. No meio da pandemia. A igreja não parou. A igreja trabalhou em células. A igreja multiplicou. Abriu vários cultos. Abrimos congregação. Por quê, pastor? Porque independente do governo aqui na terra, o que estabelece? Obrigado, pastora G. A senhora que manda. A senhora é educada. Que manda aqui na terra. Baixa esse papel. Levanta o papel de novo. Brincadeira, irmão. Então, ou seja, o que vai determinar na sua vida, muitos pastores, irmãos, eles não pregam isso por quê? Porque não vivem. Muitas pessoas não pregam isso porque não tem coragem de vender um carro e colocar no altar. Tem coragem de chegar lá, pegar o dinheiro que você não tem, ou às vezes até fazer o empréstimo, eu já fiz isso, e meter no altar. Tem gente que não tem coragem de fazer isso. Porque logo depois do sacrifício, parece que o negócio aperta. Impressionante. Irmãos, eu entreguei o maior sacrifício ano passado, parece que as portas fecharam, roubaram até minha igreja. Levaram 40 mil só de material lá da minha igreja. Eu não vi eu chorando por aí, nem pedindo oferta. Deixa eu lhe dizer um negócio aqui que é importante para que não passe batido. Porque fica difícil para o Ronaldo falar isso. Mas é mais fácil para a gente que reparou. Esse trabalho que o Ronaldo fez foi que chamou a nossa atenção. Em meio à pandemia, muitas igrejas, eu falo assim, não na quadrangular, mas a igreja fechando, igreja caindo a arrecadação. O Ronaldo levantando, mais gente. Eu disse: o que está acontecendo? Eu falei: a gente precisa ver o que está acontecendo lá. Daí o Kleberton disse: pastor, o Ronaldo está doido. E eu vou dizer o seguinte: o que ele fez lá serviu de exemplo para todos nós, porque aquilo que está dando certo, a gente copia. Não é isso?
Está dando certo, meu irmão? Então, Ctrl C, Ctrl V, copiei, colei, vamos embora. Parabéns. Parabéns. Quantos creem nessa palavra? Tudo que foi ministrado pelo pastor Ezra, pelo pastor Mercúrio, pelo pastor Roberto, pela minha vida. Quantos creem nisso aí? Dá uma glória a Deus aí. Então se coloca em pé. Pastor Domingos, põe em Mateus 6,10, por favor. Tem alguém aí no slide? Toda a palavra, irmãos, quando você crê nisso, você crê naquela palavra, você precisa selar ela com uma oferta. Pastor, como assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos creem nessa palavra aí? Diga amém. Se você crê nessa palavra e quer que ela seja eficaz na sua vida, eu quero te desafiar agora a você mandar uma oferta de R$61. Põe aí o Pix da igreja aí. Não é para mim, não é para o Roberto, não é para ninguém. R$61. Pastor, eu tenho mais fé. 610. Eu tenho mais fé ainda. 6.100. Eu tenho mais fé ainda. 61 mil. Cadê a sua fé? Mas se você, pastor, no mínimo, você faz uma oferta de R$61. Põe o Pix da igreja aqui, por favor. Quantos creem nessa palavra aí? Diga amém. Mande o seu Pix. Aqui, ó. Eu quero orar por você. Você que fez essa oferta, vem aqui no altar agora. Eu quero convidar aqui o pastor Roberto, o pastor Esdras, o pastor Mercúrio, se estiver por aí, para fazer essa oração por você agora.